Oi, amiga. Hoje eu vim contar um relato pra você de quando eu me envolvi com o dono do morro. E prepara seu coração. Quando eu tinha 14 anos, eu era muito pra frente. Eu não aparentava ter 14 anos, né? Porque quando a gente fala, 14 anos, parece que a gente tá falando de uma criança. Mas, como eu nasci na favela, eu sempre fui muito livre, sabe? A minha mãe sempre deixou eu sair, enfim. Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a ir pra baile. E aí, comecei a ir pra baile, comecei a ver coisas, né, gente, que eu não tinha visto antes. E comecei a conhecer a favela de verdade. Meu pai e minha mãe sempre foi muito liberal, eles sempre foram meus amigos. Mas eles sempre me avisavam, olha, toma cuidado, não confia em todo mundo. Sempre me avisa onde você tá, com quem você vai sair, qual horário que você vai voltar. Sempre foi assim. Até que teve um dia que eu fui pro baile com a minha amiga. E eu passando lá no baile como todas as vezes, né? Porque no baile é minúsculo o espaço de você passar, enfim. Eu passando no baile como todas as vezes, tudo apertado. Passei na frente de um menino e eu falei, gatinho. Meio que rolou um interesse ali da minha parte por ele, meio de longe, assim, ele não tinha me visto ainda. E eu, gente, sempre fui uma menina, eu sempre tive corpão, eu sempre tive um cabelão, assim, sabe? Então, eu com 14 anos, eu realmente não aparentava ter 14 anos. E por conta disso, muito menino dava em cima de mim. E muita menina também era invejosa, né? Porque a minha fama lá na favela era a barraqueira. Porque eu já bati em tanta menina na porta de escola, no meio da favela, já briguei no meio do baile. Várias coisas, já me levaram até pras ideias, porque eu bati numa cunhada lá. Enfim, eu com 14 anos eu já entendia de muita coisa, né? Apesar de ser nova. E aí rolou um interesse ali da minha parte, né, por ele. Só que aí ele não me viu e eu falei pra minha amiga, você conhece aquele menino ali? A minha amiga falou assim, eu conheço. E falou o nome dele. Vou dar um nome fictício aqui pra não explanar ninguém. Vamos supor que o nome dele é Bruno, tá bom? Aquele ali é o Bruno. Eu falei assim, você conhece um gatinho ele, hein? Aí ela falou assim, não se envolve, nem tenta, um monte de menina daí em cima, ele não é coisa boa, nem tenta. E eu fiquei tipo assim, só porque você falou não tenta, agora eu quero. Na frente dele tinha um paredão assim, sabe? E eu falei assim, quero dançar ali em cima daquele paredão, vamos lá. E eu fui. Só de eu ter passado na frente dele, eu já percebi que ele me olhou. Vou fazer a continuação, mas eu não vou demorar a postar. Então comenta aqui pra mim escolher seu comentário ou manda eu postar rápido, que eu vou postar rápido. Parte 2 do meu rolo com o dono do morro. E eu, por sempre ter uma aparência assim, né? Parecia que eu tinha uns 18 anos, corpão, cabelão, sempre fui gata, sempre andei bem arrumada. Aonde eu morava não condizia com o meu estilo, porque eu andava que nem uma patricinha. Eu não era essas meninas mandrake assim, não, sabe? E aí, como eu sempre andei arrumada, eu falei assim, vou subir em cima daquele paredão. E eu consegui, menina. Eu sempre fui o tipo de mulher que falava assim, quero ficar com fulano. E eu sempre consegui. Subi em cima do paredão. Na hora que eu passei na frente dele, eu já vi que ele me olhou, né? Só que eu não dei muita bola, não. Falei, posso fazer de difícil. Subi em cima do paredão, comecei a dançar. E aí, eu dançando, ele tava, embaixo, assim, eu dançava e às vezes eu olhava pra ele, assim, sabe? Na hora que eu desci do paredão, ele, meio que puxou meu cabelo, assim, falou assim, vem aqui. Eu já amei, né? Super atitude. Puxou, ele não puxou com força meu cabelo assim, ele fez assim, sabe? Aí ele vem aqui. Aí ele falou, quantos você tem? Aí eu peguei e falei assim, 14. Aí ele pegou e falou assim, 14 anos? Aí ele, mentira, fala a verdade. Falei, 14 anos. Aí ele, não, você tá brincando, só pode. Eu falei, sim, 14 anos, qual o problema? Aí ele falou, nossa, eu jurava que você era mais velha e tal. Aí eu peguei e falei assim, mas eu ser nova não quer dizer nada. Aí ele falou, eu vi, né, você rebolando a bunda ali em cima do paredão. Aí ele falou assim, você é muito gata. Aí eu peguei e falei, obrigada. E passei assim, gente, deixei ele falando sozinha, porque eu queria me fazer de difícil. Nessa que eu quis me fazer de difícil, ele ficou sem nem olhar na minha cara. Aparentemente, pelo que eu tava entendendo ali no momento, ele nem tava me olhando. Mas depois eu fui descobrir que ele tava me olhando sim.
Aí passou umas 2 horas assim no baile. Quando eu tava perto de eu ir embora, eu subi de novo no paredão. E quando eu desci de novo do paredão, ele veio falar comigo e perguntou se ele podia me levar embora. Aí eu falei que eu não ia embora naquele horário, pra mim fazer de difícil. Ele falou, não, quando você for embora eu te levo. Eu falei, então tudo bem. Aí eu tava dançando, ele veio, me chamou pela terceira vez. Quando ele falou assim, eu vou lá em casa buscar uma blusa, você quer ir comigo? E até então eu pensei que era andando, né, e que era ali perto. Aí eu falei assim, ah, tá bom, vamos. Aí ele pegou, nem pegou o capacete, ele simplesmente montou na moto e falou, vamos. E eu fiquei tipo assim, como assim? Ele falou assim, sobe aí, gata, vamos. Aí eu subi, né? Mas eu, de início, eu fiquei tipo, se minha mãe ver, minha mãe vai me matar. Eu subi na moto e ele saiu andando comigo no meio do baile com a moto. E eu fiquei tipo assim, mano, se alguém ver isso e conta pra minha mãe, vou fazer a continuação e já vou postar, menina. Parte 3 de quando eu fiquei com o dono do morro. E aí, menina, eu subi na moto e ele passou comigo no meio do baile assim. Ah, detalhe, quando a primeira vez que eu olhei pra ele, ele tava rodeada de menina, né? Ele tava com um combo, assim, de bebida e tinha um monte de menina rodeada nele, entendeu? Aí tinha uns parceiros dele que tava com guarda-chuva, sabe? Essas coisas de baile. E um monte de menina rodeada nele. Então, a primeira vez que eu vi ele, de imediato, assim, eu falei, cheio de menina. A segunda vez que foi quando ele mexeu comigo, né? Que quando eu desci do paredão, as meninas já ficou me olhando feio, entendeu? Quando eu falei com ele. E quando eu subi na moto, eu vi as meninas debochando. E eu já pensando na minha cabeça, se eu voltar e alguma delas falar alguma coisa, eu vou quebrar a cara delas. Por quê? Porque toda vez que eu ficava com algum menino, sempre tinha uma pra implicar comigo. Por isso que eu sempre brigava. Porque elas queriam pagar de casada dos moleques, entendeu? Principalmente os moleques da favela. Ficava uma vez com os moleques e elas queriam ser dona deles. Aí eu subi na moto, a gente começou a passar assim no meio do baile de moto. E ele fazendo. E eu, tipo assim, mano, se a minha mãe ver, eu tô lascada. Por quê? Porque eu morava ali, né, gente? Então todo mundo ali me conhecia. Enfim, ele passou, deu a volta assim no baile e foi pra casa dele. Na hora que chegou no portão assim, da casa dele, ele perguntou se eu queria subir. Aí eu falei que não, pra me fazer de difícil. E ele falou assim, não, vamos subir, não fica aí na rua sozinha não, que é perigoso. Vamos subir, que eu vou só passar um perfume e colocar uma blusa moletom. E aí eu subi e eu descobri que ele morava sozinho, que no quintal ali morava a tia dele, a mãe dele, com o pai dele e a irmã dele, só que cada um tinha sua casa. Mas eu descobri que ele morava sozinho. Aí na hora que eu falei, não vou entrar, ele falou assim, eu moro sozinha, fica suave, porque eu tava morrendo de vergonha. Falei, não, não vou entrar, se fazendo de difícil. E também tava com vergonha, né? Aí ele, eu moro sozinha, moro sozinho, fica suave, pode entrar. Aí eu entrei, né? Aí ele tirou a roupa, gente, na minha frente, trocou de camiseta, passou um perfume, colocou um moletom. De início eu fiquei, será que ele tá fedido? Ele tá passando perfume, trocando de roupa, isso e aquilo. Mas depois eu descobri que ele não tava fedido. Mas ali na hora eu pensei. Aí ele tirou a roupa e tal, começou a se trocar ali na minha frente e eu só olhando, como se não quisesse nada. Aí ele falou assim, vem aqui no quarto, me ajuda a escolher uma blusa. Ai, gente, até parece. Até parece que é só escolher uma blusa, né, meu querido? É tirar a sua blusa. Aí, quando eu entrei no quarto, ele me pediu um beijo e foi quando a gente ficou. Você é minha amiga, você entende, né, amiga? Esse ficou. Então, a gente ficou. Vou fazer a continuação. Parte 4 de quando eu fiquei com o dono do morro. E aí, menina, a gente ficou. E depois que a gente ficou, ele falou assim, eu tenho que voltar lá no baile pra resolver uns corre. Se você quiser ir comigo e depois dormir aqui em casa. E eu já fiquei assim, ele tá me chamando pra dormir com ele? Quando a gente acabou de ficar, ele virou pra mim e falou que tava apaixonado, que nem parecia que eu tinha 14 anos, que não sei o que. E eu perguntei a idade dele, e ele disse que ele tinha 19 anos. E aí, de início, eu tomei um susto, mas depois passou rapidinho. Eu já tava acostumada, né, ficar com homens mais velhos, então pra mim era super de boa. E aí, menina, detalhe, eu tava pra fazer 15 anos, tá? Quando eu comecei pro baile, eu tinha 14. Mas eu
não conheci ele assim que eu fiz 14, não. Eu já tava, tipo, pra fazer 15 anos. Já tinha passado um ano. Que nem eu disse pra vocês, eu já tava acostumada a ir pra baile e tal. Então, pra mim, era super normal. E eu nunca tinha visto ele ali antes, não, tá, gente? Nunca tinha visto. Enfim, ele perguntou se eu queria voltar com ele pro baile pra depois dormir na casa dele. E eu pensei, eu também tenho que avisar a minha amiga. A minha amiga tava em uma outra tabacaria lá com o menino que ela namorava. Ficava sério, sei lá. E aí eu tinha que avisar ela, né, pra ela falar pra minha mãe que eu ia dormir na casa dela. E aí eu falei, tá bom, você passa na tabacaria tal pra mim falar com a minha amiga? Ele falou que passava. Gente, na volta eu quase morri do coração. A gente andando de moto, né, no meio do baile. E aí ele não tava conseguindo passar. Deixa eu ver como eu vou te falar isso, amiga. Ele do nada me tira um negócio da cintura. Vocês entendem o que que é? O negócio da cintura. E coloca pro alto. E eu fiquei tipo, que porra que é essa? Na hora que eu vi, eu tomei um susto, né? Obviamente, porque eu nunca tinha ficado com ninguém envolvido nem nada. E eu falei, pra que ele tem isso? E aí eu cutuquei ele assim na cintura e falei, o que que é isso? Tá louco? Aí ele, não, é só pra gente conseguir passar no baile suave. Aí eu pensei assim, será que ele tá querendo se mostrar pra mim? Só que, gente, quando chegou no meio do baile, assim, ele simplesmente guardou e não se falou mais nisso. Entendeu? Aí eu passei, avisei minha amiga pra ela avisar minha mãe. Aí a gente tirou uma foto juntas ali na hora pra ela mandar pra minha mãe. E depois eu falei pra ela mandar uma foto nossa na casa dela antiga. Enfim. E aí a gente combinou ali. A gente foi na frente do paredão que ele tava. Quando chegou ali na frente do paredão, as meninas tava tudo me encarando. Eu já comecei a ficar logo nervosa, já fechei logo a cara. E não demorou muito tempo ali não. A gente ficou ali uns 20 minutos e ele me chamou pra ir embora. Vou fazer a continuação e já vou postar. Comenta aqui pra bater meta de comentários, que aí eu posto mais rápido. Continuação de quando eu fiquei com o dono do morro. E não durou muito tempo a gente ali na frente do paredão, porque eu comecei a ficar estressada. Eu perguntei pra ele, você vai demorar muito pra ir pra sua casa? Porque se você for demorar, eu vou dormir na casa da minha amiga. Por quê? Porque tinha umas 3 meninas ali que estavam só me olhando de cima a baixo, dançando, debochando de mim. E eu tava quieta no meu canto, até porque eu não tava mais com a minha amiga, então eu tava quieta no meu canto, entendeu? Eu aprendi ali na favela que se você estiver sozinha, você não arruma briga, entendeu? Por quê? Porque as pessoas ali, elas são maldosas. E como eu não conhecia ele, não podia confiar nele, né? Não sabia se ele ia me defender ou não, eu fiquei quieta na minha enquanto elas debochavam de mim. Só que eu já tava estressadona, entendeu? Eu já queria quebrar a cara delas. Ele percebeu que ali eu tava nervosa, tava estressada. E ele me chamou pra ir pra casa dele de novo. E foi quando eu dormi na casa dele. Gente, ele me tratou que nem uma princesa. Ele me deu a blusa de moletom que ele tava, ele me deu aquela blusa. No outro dia de manhã, quando eu acordei, ele tinha ido na padaria e feito o café da manhã, levou na cama pra mim. Ele toda hora me dava beijo, toda hora me elogiava. Toda hora ele me elogiava, falava do meu cabelo, falava do meu corpo, falava do meu rosto, falava que eu era linda, falava que eu era maravilhosa, falava que eu era a menina mais gata que ele tinha ficado na vida dele. De manhã, quando eu tirei a maquiagem, ele me elogiou umas 300 vezes. Só que eu já tava pensando assim, não quero me envolver, eu tenho 14 anos, eu sou nova, vou fazer 15 anos, eu ia fazer 15 anos do outro mês, né? Eu falei, vou fazer 15 anos, não quero me envolver, entendeu? Por quê? Porque eu sou nova e não tô pra namorar, não. Não tava com paciência com homem pra namorar, não. Porque eu já tinha me envolvido com um menino e o menino me traiu, fez o caralho a quatro. Então eu falei, não quero mais. Eu gostei muito de ficar com ele, mas eu coloquei na minha cabeça que eu não ia me apegar, que ele ia ser só um ficante. E foi isso que eu fiz. A gente ficou ali e ele me levou na rua debaixo da minha casa. E quando eu cheguei em casa, minha mãe tava de boa, gente. Minha mãe tava bem tranquila. Como eu disse pra vocês, meu pai e minha mãe eram meus amigos, assim. Eles eram bem liberal. E não era só comigo, era com meus irmãos, que é minhas irmãs também. Então era bem de boa. Eu tinha 2 irmãs e um irmão. Então eles eram amigos de todo mundo. A minha família sempre foi muito doida. Sabe família de barraqueiro? Que fala alto, que faz churrasco, que toca pagode. A minha família era desse jeito, gente. Era churrasco todo final de semana. Então eu sempre amei isso, entendeu? Eu sempre aprendi a ter família unida. Então, graças a Deus, a minha família sempre foi meus amigos. Tanto que a minha mãe perguntou naquele dia por que eu tinha chegado tarde. E eu falei que depois da minha amiga eu fui ver o menino e que eu fiquei com o menino.
Tô contando isso só pra vocês entenderem mais ou menos como que é minha família. E quando eu cheguei em casa, ele já me mandou mensagem falando que tava apaixonado, que queria ficar comigo no outro dia. Eu falei que no outro dia eu ia pra escola e ele falou assim, vou te buscar na sua escola. E eu já fiquei tipo assim, mano, esse menino realmente tá querendo se envolver comigo. E eu não tirei da minha cabeça quando eu vi ele com parte 6 de quando eu fiquei com o dono do morro. E eu fiquei muito sem graça de perguntar ali pra ele porque que ele tava com aquele negócio no meio do baile, se ele tava se amostrando, enfim. Apesar de eu ser muito sincera e muito pra frente, eu fiquei meio sem graça de perguntar pra ele. E aí eu tava com aquilo na minha cabeça, então aquilo meio que me desencantou dele, sabe? Enfim, ele no outro dia foi me buscar na escola, só que eu não botei fé quando ele falou. Só que quando eu saí da escola, ele tava com Danone, bolacha, com um monte de coisa, falando assim: a gente vai. Aí, próximo ali da onde eu morava e da minha escola, tinha um parque que todo mundo conhecia. Era uma praça que tinha um parque, e ele falou assim: a gente vai ir lá na praça. Aí eu peguei e falei: fazer o quê? Ele falou assim: vem comigo. Ele me buscou na escola, me levou pra praça e ele tinha comprado um monte de besteira. Porque no dia anterior eu falei pra ele que eu tava de TPM, que por isso que eu tava estressada, enfim. Só que não, gente, eu nem sabia se eu tava de TPM mesmo. Era porque aquelas meninas que tinham me estressado. Porque ele me perguntou umas 10 vezes por que eu tava de cara emburrada. Mas, enfim. E aí ele me levou pra essa praça e ele comprou um monte de doce pra mim, enfim. E a gente começou a conversar. E a nossa conexão bateu muito. Eu ali vi que ele realmente tava fazendo de tudo pra mim, tipo, ficar com ele, sabe? Não namorar, mas que ele tava fazendo questão de mim. E por ele ser um menino mais velho, eu não esperava isso dele, entendeu? Porque normalmente os caras mais velhos ficavam comigo e caía fora. Até porque eu era nova demais. E não, ele tava totalmente fazendo questão de mim, querendo ficar comigo, enfim. E aí eu fiquei com ele ali na praça, a gente conversou, bateu muita conexão, até que a gente foi pra casa dele e eu passei a tarde toda na casa dele. Eu estudava de manhã e eu passei a tarde toda na casa dele. Beleza. E eu contei pra ele que eu ia fazer 15 anos e ele falou assim que ia fazer uma surpresa pra mim. Ou seja, ele tava planejando em ficar comigo por mais de um mês. Entendeu? Porque faltava um mês pro meu aniversário e ele tava falando que ia fazer surpresa pra mim. E eu fiquei pensando, mano, eu não quero me envolver agora, eu não quero namorar agora. E esse menino tá metendo louco. Até, gente, que quando eu vi, eu e ele tava ficando todos os dias. A gente tava saindo junto todos os dias, entendeu? Isso já tinha passado umas 3 semanas, faltava uma semana mais ou menos pro meu aniversário. Até que ele fez uma surpresa pra mim. Na virada do meu aniversário, ele me chamou pro baile, né? Olha a surpresa dele. Ele me chamou pro baile e falou que tinha reservado um camarote pra mim. No meio do baile tem várias tabacarias, várias lounge. E ele reservou uma onde tinha tipo uma laje, sabe? Como se fosse um camarote que dava pra ver o baile. E ele pediu pra colocarem bexiga, enfim. Vou fazer a continuação contando desse dia. Porque nesse dia, gente, teve barraco e confusão. E eu vou postar agora, não vou demorar pra parte 7 de quando eu fiquei com o dono do morro. E aí, gente, a minha amiga, ela já tinha me falado que ela não tinha ouvido muitas coisas boas dele. Só que eu ignorei isso, entendeu? Eu falei assim, vai ver, ele mexe com alguma coisa ali, que eu não quero saber o que é, entendeu? Nem perguntava pra ele, nem cheguei a perguntar se ele trabalhava ou não perguntei nada pra ele. Mas eu sabia que ele tinha, ou seja, de alguma coisa ele trabalhava. Pois muito que bem, ele separou uma lounge lá pra mim, onde dava pra ver o baile tudo de cima. E quando eu cheguei, gente, tinha a minha amiga, tinha o povo da minha escola, entendeu? Tinha uma prima minha, ele meio que fez uma festa surpresa pra mim no meio do baile. E aí tinha bexiga, a gente tava tudo rosa, assim, como se fosse da Barbie. E ele mandou também eu pôr um vestido rosa neon, porque eu sempre andava com rosa neon. Ele falou assim, vai de rosa neon. E aí eu já tava imaginando que ele ia, tipo, comprar um bolinho, enfim, mas não aquela surpresa, né? E aí quando eu cheguei, tava todos os meus amigos, minhas amigas, e eu amei, gente, até eu começar a me estressar. Como era como se fosse uma laje, tinha um muro